Guerreiros em Debate. Cruzeiro, o guerreiro dos gramados. Boa noite, amigo ouvinte da Rádio Guerreiro dos Gramados. 21 horas, horário de Brasília. Começa aqui o seu Guerreiros em Debate, o programa especial onde a China Azul para, pensa, reflete com tudo o que acontece no maior clube de Minas Gerais, o Cruzeiro Esporte Clube, tetracampeão brasileiro, pentacampeão da Copa do Brasil, bicampeão da Libertadores, campeão da Superliga de Voleibol esse ano, campeão do Brasil Futebol Americano esse ano, campeão da Copa do Brasil de Futebol esse ano, campeão brasileiro Sub-20 esse ano, campeão da Supercopa Sub-20 esse ano, campeão brasileiro de voleibol Sub-19 esse ano, campeão do E-Brasileirão, campeão da meia maratona internacional do Rio de Janeiro, o Cruzeiro mega campeão. É sobre isso que a gente vai falar no programa de hoje, o último programa da temporada do Guerreiros em Debate, repercutindo aí esse grande fim de ano do especializado do Cruzeiro, com o título do futebol americano nesse final de semana, a vitória sobre o João Pessoa Spectros, né, no estádio Independência, garantindo ao Cruzeiro o título, né, do Brasil Futebol Americano, o título do Brasil Ball e, claro, também a preparação do Cruzeiro para o Campeonato Mundial de Voleibol em busca do tetracampeonato mundial. Eu sou o João Henrique Castro e começo o nosso programa saudando a produção e a direção a cargo dos sempre competentes Paulo Costa e Sidney Júnior e convidando você, amigo ouvinte, a participar com a gente pelo Twitter, utilizando a hashtag RádioGDG. Então você manda no início, no meio, no final do seu recado, não importa a ordem, colocou a hashtag RádioGDG, vai aparecer aqui pra gente o seu comentário, a sua opinião, e você vai ajudar a conduzir esse debate que é feito de torcedor para torcedor. E a outra forma de participar com a gente pelo Twitter é através das enquetes. Você coloca a hashtag enquetesGDG na sua busca, seleciona a aba últimas e vão estar disponíveis 3 enquetes para a sua participação de hoje. A primeira delas, que nota você dá para a atuação do Sada Cruzeiro FA na final contra o João Pessoa Spectros, né, a galera aprovando muito a conquista do Cruzeiro, né, a atuação do Cruzeiro nessa vitória, nota 10, 80% do pessoal deixando o seu curtiu em nível máximo a atuação celeste nesse título. O Sada Cruzeiro Vôlei é favorito no Mundial de Clubes que acontece nessa semana, começa nessa terça-feira, sem um dos favoritos 50% e favoritaço 40%, pessoal bastante otimista. E o Cruzeiro deveria ter time de basquete, 65% dizendo que não, 11% falando aí que não sabe opinar sobre o tema, e 24% falando que não, a maioria expressiva da torcida também apoiando a entrada do Cruzeiro no basquete, porque a gente vai tratar desses temas hoje, né? O especializado do Cruzeiro, a gente sempre teve na história do Guerreiro dos Gramados, desde 2009, quando foi criado também o Sada Cruzeiro, a gente passou, né, a apoiar o projeto desde o início, né? O Sada Cruzeiro um pouquinho mais velho, inclusive, que o Guerreiro dos Gramados, a gente já estava ali nos primeiros anos acompanhando o Sada Cruzeiro. Quando entrou o futebol americano, a gente teve, por exemplo, já o Wesley, presidente do Sada Cruzeiro Futebol Americano, conversando aqui com a gente, né, sempre difundindo os resultados do atletismo, né, então a gente está sempre presente por entender a importância de um clube esportivo no Brasil, né, o Cruzeiro, que é uma potência futebolística, o Cruzeiro, que é uma das maiores marcas do futebol sul-americano, né, a gente destaca sempre isso, mas também ampliando sua área de atuação, né? A gente sempre fala dos representantes cruzeirenses que mesmo sem apoio oficial do clube levam o Cruzeiro adiante, né? O Marcelo Melo e o Bruno Soares, a gente sempre repercutindo as campanhas deles aqui também, e já tivemos eles debatendo com a gente, e hoje não podia ser diferente, a gente vai começar falando do título do Sada Cruzeiro sobre o João Pessoa Spectros, o título do Brasil Ball, uma campanha invicta, né? O título, né, do Campeonato Mineiro já tinha sido também conquistado de forma invicta, um projeto que começa extremamente vencedor, profissional, né, é importante destacar isso. Mais uma vez, uma parceria importante com o Grupo Sada, né, e a gente sempre faz questão de destacar isso também, né, enquanto a mídia oficial, o Fraga tá me corrigindo aqui que é a Copa Minas, né, o nome oficial do Campeonato Mineiro, é verdade. Mas a gente sempre destaca, né, que a participação do Sada, do Grupo Sada nesse projeto é importante, a gente destacar o patrocínio, destacar a companhia de uma empresa forte como o Sada nesses projetos, e fica sempre a expectativa, cobrando mais, porque a cada vez que o Cruzeiro entra numa modalidade, ele entra para vencer, ele faz bonito, e no futebol americano mostrou isso nesse final de semana,
Então eu quero passar a palavra agora para o Felipe Fraga, nosso parceiro aqui do Guerreiros Gramados, né, o nosso correspondente do futebol americano, para dizer o seguinte, Fraga, né? Você esteve sempre com a gente aqui falando nos áudios no final dos programas, divulgando os jogos, né, falando dos resultados, confiante que essa campanha era promissora e que poderia terminar em título. E o que a gente viu no Independência ontem foi o coroamento de um grande projeto, né, de um grande time conquistando o Brasil pela primeira vez e vai certamente permanecer aí por muito tempo no topo do futebol americano nacional, não é, Fraga? Boa noite, meu caro. Boa noite, João. Boa noite, pessoal aí que está conosco. Boa noite, ouvintes. Bom, é um prazer, primeiramente, estar aqui com vocês. Eu acompanho o GDG, acho que desde o surgimento do site, já estava envolvido nessa... Antigamente chamava de blogosfera, né? A gente que é mais antigo fala isso. E estava envolvido nisso, acompanhei essa trajetória do GDG e foi uma honra, né? Tem sido uma honra participar com vocês ao longo desse ano, falando daquilo que eu gosto muito, que é o futebol americano, né? Deixando o soccer, pode falar assim, gente? Pode falar de soccer? Deixar assim de lado um pouco e falar dos esportes da bola oval, que eu gosto bastante. E graças a Deus esse ano, desde o dia 10 de março, o Cruzeiro oficializou essa parceria aí com o Eagles, formando essa equipe de futebol americano, colocando as 5 estrelas, que confirmando, né, esse fim de ano agora, que é uma marca vencedora, trazendo mais um título aí para a galeria do Cruzeiro nas diversas modalidades. E foi, como eu falei, ao longo de todo esse ano, ao longo de toda essa temporada, uma parceria de sucesso. Cruzeiro invicto desde que colocou a marca Cruzeiro. O Get Eagles já vinha sendo uma equipe quase imbatível desde o ano passado, fez uma campanha incrível na Liga Nacional, né, na tentativa de acesso à primeira divisão, levou o título, já tinha conseguido resultado expressivo na Copa América de futebol americano, conseguiu aí esse ano, né, na Copa Minas, né, por questões de discussões das equipes, não teve Campeonato Mineiro, por isso a minha brincadeira com a correção do João. Teve a Copa Minas, um sistema de disputa diferente, o Cruzeiro também de forma avassaladora, com placares extremamente elásticos, incluindo um recorde nacional de placar, conseguiu levar esse título. E no Campeonato Brasileiro, na Brasil Futebol Americano, nome que o Campeonato Unificado recebeu, foi só vitória, alguns jogos realmente difíceis, mas outros com uma tranquilidade impecável, especialmente pelo poder defensivo. O que foi visto ontem foi o resultado, realmente, a coroação de um trabalho muito bem feito, desde o presidente Wesley, que esteve conosco já, a toda a comissão técnica, todo o pessoal dos bastidores da equipe e principalmente os jogadores que foram impecáveis, destacando inclusive aqueles que não foram contratados, né? O Cruzeiro, diferente da maioria das equipes, tem jogadores contratados que vivem do futebol americano, mas muitos atletas que estão lá conseguiram se destacar mesmo sem receber um centavo e se dedicando, como foi o caso do Queixo, né, camisa 5. O João, que também chama João, que conseguiu ter uma atuação incrível na partida de ontem no aspecto defensivo, até fiz questão de elogiá-lo hoje mais cedo, que é um cara que chegou a participar de outra equipe aqui de Belo Horizonte, do Minas Locomotiva, hoje América, um cara que não recebe para jogar, mas foi uma figura extremamente importante, merece todo o destaque também. Só alegria, né, cara? Ver o Cruzeiro campeão no futebol americano é bom demais a conta. É importante, né, Fraga, porque num momento de afirmação da modalidade no Brasil, né, a gente tem vários clubes atuando, né, no futebol nesse sentido. É interessante, inclusive, você destacar, né, o perfil de alguns atletas, né, porque a gente escuta e vê, o Santa Cruzeiro fez um mapeamento impecável, né, no mercado de atletas brasileiros, trouxe, né, jogadores que já tinham sido campeões nacionais em outros clubes, trouxe gente de fora do Brasil para jogar, mas a composição do elenco tem essa galera, né, que já jogava em Belo Horizonte, que joga e que mantém a sua profissão, né, regular, e está jogando por amor à camisa, por amor ao esporte. O futebol americano ainda tem esse estatuto no Brasil, né, de ser, mesmo num projeto, o melhor projeto de futebol americano do Brasil hoje, esse foi coroado, né, com uma vitória contundente sobre o João Pessoa Espectros, é o projeto do Santa Cruzeiro. Mas mesmo o mais profissional dos projetos do Brasil ainda tem espaço, né? E esse ainda não é um lamento, não, né? Esse ainda é mostrando o quanto ainda há para crescer, inclusive, né? Mas ainda tem espaço para essa afirmação de atletas buscando o seu espaço
no esporte, convivendo com uma jornada dupla de profissional, inclusive, e muitas vezes atuando mesmo sem receber. E aí é muito bacana destacar o Cruzeiro fazendo esse esforço de profissionalização do esporte, né? Porque certamente todos os atletas que tiveram nesse grupo, ano que vem, terão um novo estatuto, negociarão melhores contratos, seja com o Cruzeiro ou eventualmente se migrando para outras equipes que têm projetos profissionais também, já no futebol americano, né? E aí é um projeto que tem caráter social, né? A gente sempre destaca isso também aqui nos projetos especializados. O especializado, o sentido especializado não se encerra só nos títulos que são conquistados, né? Mas na missão social de um clube, né? Que é revelar atletas, que é projetar cidadãos, né? Através do esporte. Isso o Cruzeiro tem feito muito bem. E eu já vou passar a bola para o Wander Araújo, meu parceiro de Guerreiro dos Gramados, sempre repercutindo aqui sobre o especializado também. A gente teve nesse final de semana, né, na Arena Minas, curtindo o Campeonato Mineiro de basquete, lamentando, né, que o Cruzeiro não esteja ainda presente no basquete, celebrando, né, mais um título do Contagem Towers, que já foi parceiro nosso do Guerreiro dos Gramados em divulgação, bicampeão mineiro, né, certamente aí um projeto que a gente poderia abraçar enquanto Cruzeiro Esporte Clube, né, Wander? Ver um Contagem Towers mais forte, ver um Cruzeiro chegando no NBB, bateu na trave na Liga Ouro, o Contagem Towers para subir no ano passado, mas eu acho que o que é importante que a gente possa destacar, Wander, falando já também do basquete, mas repercutindo aí do título do futebol americano, mais do que mais uma taça na sala de troféus lotada do Cruzeiro, o que esse título do futebol americano ilustra e demonstra é a vocação esportiva do Cruzeiro de fazer bem feito, de ser abraçado pela torcida. A festa no Independência, né? Eu estive presente no Independência, foi maravilhosa, né? A torcida abraçou. É interessante você ver muita gente comentando ali, assistindo a partida sem entender as regras do jogo, mas vibrando a cada touchdown, respondendo, né, a vibração daqueles mais entendidos no campo, procurando saber e entender, porque o esporte é transformador, e é nisso que a gente aqui no Guerreiro dos Gramados acredita também, não é, Wander? Boa noite, meu cara. Boa noite, João. Boa noite, Fraga. Boa noite, Sidney, Paulo Costa. Quero mandar um abraço aqui, João. Já começando a mandar um abraço aqui pro Emerson Araújo, nosso parceiro de Guerreiro dos Gramados, que acompanha futebol americano também, gosta muito de futebol americano. Não tenho o que falar, tô sem palavras aqui, João. Cruzeiro, esse ano de 2017, que nós entramos um ano com baixas perspectivas, sem muitos sonhos, fomos campeão da Copa do Brasil, campeão do Sub-20, campeão da Supercopa, campeão nas corridas de rua, Sada Cruzeiro, multicampeão, né, mais uma vez campeão mineiro, campeão da Superliga, campeão do Sul-Americano, brigando agora pelo mais uma vez pelo Mundial de Clubes na Polônia. Então é gigante a marca Cruzeiro Esporte Clube. E é uma marca que hoje não é só nacional, é uma marca internacional. O Cruzeiro, com essa atividades esportivas vinculada a vários esportes olímpicos, vai expandindo sua marca para o mundo inteiro. Vai demonstrando a força dessa torcida, de mais de 9 milhões de torcedores, torcida gigante. Só um detalhe aqui, lembrando aqui, o Facebook do Guerreiro dos Gramados tem mais de 500 mil seguidores. É uma página muito forte, é um portal que é muito grande, que tem desde 2008, né, João? Você estava falando aí, e a hora que você foi fazer a apresentação, a gente é acostumado a acompanhar a trajetória do Cruzeiro. A hora que você falou que o Cruzeiro campeão da Copa do Brasil, isso enche o coração do torcedor de orgulho. E parabenizar aqui o Fraga, que fez um excelente trabalho ao longo da temporada 2017 do futebol americano. Parabenizar o Wesley, que com muita garra e determinação levou o nome do Cruzeiro no futebol americano ao lugar mais alto do pódio, com trabalho, correndo atrás. O torcedor, ele não está acostumado a ver o time campeão. Você falou do basquete aí, o esporte especializado, ele tem um perfil diferenciado. Ele não tem tanto dinheiro igual o futebol, mas ele tem leis de incentivo ao esporte que ajudam a fomentar essa modalidade. O Contagem Towers, falo porque eu sou natural de Contagem, gosto muito de basquete. O Contagem Towers jogou lá no ginásio poliesportivo do Riacho, onde que é a casa do Sada Cruzeiro, e aonde que essa parceria do portal com o Portal Guerreiro dos Gramados com o Contagem Towers é justamente viabilizar o esporte para o torcedor, o acesso ao torcedor.
o peso da camisa do Cruzeiro, o peso das 5 estrelas que a gente carrega no peso, na camisa, o peso é muito grande. Levar essas 5 estrelas não é para qualquer um. Tem que ter culhão, tem que ter responsabilidade. E isso, quando qualquer atleta, seja na modalidade de corrida de rua, seja no tênis, seja no futebol, qualquer esporte, carrega essa camisa, ele já carrega 9 milhões de torcedores. E isso não tem preço. Você pode fazer investimento, o Cruzeiro pode fazer investimento no basquete, na natação, que ele vai ter torcedores apoiando. Eu destaco aqui o Contagem Towers, que é um time pequeno, que é ligado a uma instituição sem fins lucrativos, que visa o esporte como bem-estar social e reduzindo a vulnerabilidade social. Ele foi bicampeão mineiro em cima do Minas Tênis Clube, que tem só de associados 90 mil associados, que recebe recursos do governo federal, do governo estadual, e que com amor foi lá e campeão, ganhou do Minas, com amor, com raça, com disposição. E é isso que é a essência do cruzeirense. A essência do cruzeirense é ter a torcida ao lado, ter a torcida apoiando, como foi na final da Copa do Brasil, mas nunca deixamos de cobrar. Nós vamos cobrar o nosso time. E, presidente, eu não vou nem falar o nome do presidente novo agora não, porque eu já estou meio puto com ele. Itaí Machado, Wagner, a torcida vai cobrar vocês muito nesse ano de 2018. Então se preparem. Você prometeu o título da Libertadores, prometeu o título mundial, você vai ser cobrado por isso. Vai contigo aí, João. Senão eu vou falar besteira demais aqui e vou acabar. Falar que o Wesley já tá cornetando aqui o futebol também. Nós vamos falar na parte final do programa, viu, Wesley, sobre o futebol. Ele tá até falando, deixando parabéns ao futebol americano também, querendo saber onde comprar o capacete. Eu não vi ainda o capacete, tá? O Independência é lindão o capacete. Talvez o Fraga tenha até informação se ele já tá disponível para venda. A camisa eu já consegui comprar, mas o capacete eu não vi ainda não. Ele tá falando, né, o Wesley Reis aqui ainda, que tá preocupado com o Cruzeiro para 2018, que não tá confiando na nova diretoria, que achava que o Inter não deveria assumir pelo estatuto, que o Bruno Silva não deveria estar comentando como jogador sem estar assinado, e que acha que além do Egídio os nomes falados são só para fazer publicidade. Vamos ter calma, né? Ninguém tá anunciando o jogador ainda. A gente está muito impaciente, 11 de dezembro, a temporada terminou tem uma semana, né? É claro que a gente estava acostumado ali no período do Matos, por exemplo, né, a ver o Cruzeiro fechar com jogadores em outubro, e aí terminava o campeonato, já tinha 3, 4, 5 divulgações. Mas não é muito assim que funciona o mercado, não. O mercado também tem esse período de negociação, agora de dezembro agitado, de janeiro, e vão chegar jogadores, né? Vão chegar, aí a gente vai avaliar a qualidade deles no momento que eles forem chegando. Mas agora, Fraga, eu acho que ainda dentro dessa linha do que o Wander estava dizendo, sobre, né, as políticas de incentivo, o esporte, etc., é muito importante, né? Eu sempre digo, ainda que o Guerreiro dos Gramados seja uma mídia extraoficial, né, a gente não seja um canal de imprensa regulamentado, qualquer coisa do tipo, né, a gente tem um compromisso, né, e sempre tivemos, aí está na nossa missão de fundação, né, em produzir conteúdo relevante e pesquisa, em um trabalho sério, né? A gente nunca produziu factoide, a gente nunca ficou fazendo, né, campanha política para candidato A ou B em época de eleição no Cruzeiro, por exemplo. A gente sempre manteve uma independência para analisar as situações, etc. E algum compromisso e responsabilidade no que a gente opina, né? Então, claro, somos todos torcedores do Cruzeiro aqui, inclusive, é o que nos une, o que faz a gente conduzir esse debate. Mas a gente tem a preocupação de tentar ponderar as nossas falas a partir do que é viável economicamente, a partir do que é viável economicamente, a partir de pensar o mercado, a partir de pensar a concorrência, né, os outros adversários, etc. E aí, em relação ao especializado, me parece que é importante que a gente possa destacar que, como o Wander vinha dizendo sobre as leis de incentivo, né, que essas leis, elas mantêm essas estruturas viáveis, né? É muito comum, às vezes, numa conversa com o torcedor, a gente escutar assim: eu acho besteira o Cruzeiro ter um time de vôlei, porque tira dinheiro do futebol pro vôlei, ou o futebol americano vai tirar dinheiro do futebol. Pelo contrário, né? Fora o fato que o Profut, né, determina que um clube de futebol gaste apenas 70% no máximo da sua receita com futebol ao longo de um ano, e 30% ele tem que usar com a base, com
o desporto feminino, com o esporte olímpico. Ou seja, há uma lei que determina isso, né? Essa diversificação, mas mais que isso, o esporte especializado, ele é rentável, ele é viável, né? A gente vê na liga de handebol nacional, na liga de basquete, na liga de vôlei, clubes que não têm camisa, né? Clubes que são sustentados com ginásios, com 1.000 torcedores, 500 torcedores de média, e suporte de uma prefeitura fazendo projetos lucrativos justamente pelos incentivos fiscais, né? E uma marca como o Cruzeiro tem muita potência para fazer isso. Eu tenho certeza, né, Fraga, quando a gente olha para isso, por exemplo, que mesmo em termos de resultados econômicos, né, o Sada Cruzeiro Futebol Americano tem muito a comemorar em 2017, né? Para se manter, para se viabilizar, para poder fazer novos investimentos. E isso não é feito tirando recursos do futebol, não. Isso é feito através das políticas pensadas pelo clube, pelo apoio da torcida e pelo gerenciamento de um esporte que gera dinheiro também e que agrega a marca do clube, não é, Fraga? Com certeza, João. O processo do Cruzeiro com o futebol americano foi bem similar ao que rolou com o vôlei, inclusive tendo o mesmo parceiro econômico que é o SADA, que faz todo o investimento, toda a estrutura básica. Obviamente o futebol americano também é uma crescente, um esporte que está começando a ser conhecido cada vez mais pelo brasileiro, diferentemente do vôlei, que já era tido como uma segunda paixão nacional quando o Cruzeiro firmou essa parceria com a equipe do Betim Contagem e o próprio SADA, tornando essa equipe multivitoriosa que foi a do vôlei. O futebol americano é parecido. O Cruzeiro não tira um centavo do futebol, e palavras do próprio Marconi Barbosa, que e está saindo, né, da diretoria de marketing, o interesse do Cruzeiro, né, do Cruzeiro Esporte Clube, é todo centralizar no futebol. O Cruzeiro vai trabalhar em prol do futebol, dar resultados para o futebol, para o soccer, mas abre as portas para parcerias com bons projetos. E foi o que a SADA conseguiu fazer, que consegue realizar no vôlei, no futebol americano, foi montar um projeto interessante, com uma equipe com bom potencial, e utilizar a marca Cruzeiro, que tem todas as suas vantagens de atrair torcida, uma vantagem comercial, vantagem de divulgação das mídias, utilizando a marca Cruzeiro, né, todas as redes do Cruzeiro. Ainda que eu acredite que a divulgação poderia ser melhor, mas utiliza então uma exposição boa de marca para as equipes, para as entidades parceiras que estão investindo, e casa-se os interesses e acaba sendo vitorioso. Então o pessoal precisa ficar tranquilo que realmente não desembolsa nada, nenhum dinheiro que seria para o futebol, mesmo para o futebol de base ou coisa assim, para o investimento no esporte especializado. E sim, são equipes praticamente autossustentáveis. O vôlei é um sucesso de lotar os ginásios. O futebol americano tem tido bom resultado lá em Venda Nova, com públicos, né, que estão enchendo as arquibancadas do Sesc, se eu não me engano, quase 2.000 pessoas por jogo. Teve um público razoável, a expectativa era até de muito mais pessoas no Independência, e não teve esse sucesso, mas de qualquer forma teve um bom público, uma boa circulação de mídia. O Brasil Ball no EI, né, do esporte interativo, virou terceiro lugar entre os trend topics do Twitter ontem, de tanto que foi assistido. Então o pessoal está percebendo o resultado disso, e a torcida do Cruzeiro bem comentando. O que a gente teve hoje de clipping de mídia falando sobre o futebol americano brasileiro e obviamente sobre o Cruzeiro campeão foi absurdo. A própria Rede Globo recebeu um bom espaço para falar do jogo. Outros portais e outras mídias falaram bastante desse resultado, e é um projeto realmente diferenciado em relação aos outros, porque ele é triangular. Equipe que já tinha estrutura, já tinha vontade de jogar, tem a paixão pelo esporte, tem um parceiro comercial que investe, espera seu retorno e própria divulgação de marca, e que dá certo, porque o Brasil inteiro hoje fala em SADA quando fala do futebol americano, né, que é o campeão. Quando você abre a foto do time campeão, você vê muito mais até a marca SADA do que as estrelas do Cruzeiro, e do próprio Cruzeiro, que tem essa pegada interessante aí de ter mais um time vitorioso representando sua marca, enfatizando a palavra esporte, que está no nome completo do clube, muito além do futebol, que é e sempre será, eu duvido muito que isso vai ser superado, o carro-chefe do Brasil e também do Cruzeiro. E daí o resultado é o que a gente viu ontem, um projeto bem realizado, dando um título nacional logo no seu primeiro ano, invicto, em 9 jogos, 9 vitórias, com a melhor defesa do campeonato,
resistindo a uma equipe fortíssima como a do João Pessoa Espectros, que tem todos os seus méritos de ter chegado onde chegou, que fez uma apresentação aquém do que vinha realizando, mas muito em razão do próprio Cruzeiro, do jogo que o Cruzeiro fez ontem. E a gente tem outras equipes aí de futebol. A gente pega a própria BFA, tivemos Corinthians, Flamengo, o Santos, que acabou sendo eliminado, o Vasco, que deixou de ser Vasco e virou Patriotas, Botafogo, no Coritiba Crocodiles, que foi semifinalista. A gente tem Remo, temos o CSA, agora o América investindo. O América até tem uma relação profissional com eles, né, como advogado do futebol americano do América. E você vê que o futebol tem se aproximado, né? As equipes tradicionais de soccer têm se aproximado. A Lusa, por exemplo, a portuguesa de desportos lá de São Paulo, tem tido resultados positivos no futebol americano, sendo campeã paulista, enquanto no soccer sequer vai jogar uma divisão nacional. E enchendo estádio, a final do Campeonato Paulista foi Corinthians e Lusa, com o estádio lotado lá em São Paulo. E mostra exatamente o interesse. E o que eu percebi foi que o futebol americano dá sorte para as equipes de soccer. Porque a gente teve aí Corinthians campeão do Campeonato Brasileiro, América da Série B, CSA na Série C, o Cruzeiro da Copa do Brasil, todos eles com sua equipe de futebol americano. O jogo de ontem, né, agora aproveitando a chance aí de falar do jogo, que foi um jogaço, foi realmente mais tranquilo do que eu imaginava. Foi um jogo muito bom, mas eu achei que ia ser bem pegado, cogitei até a hipótese de ter uma prorrogação. A gente conversando ontem no grupo de bastidores aí do GDG, o pessoal viu um pouco do meu desespero. Sou tipo torcedor amendoim, sempre pessimista quase. E o time do João Pessoa Espectros, cara, é absolutamente bom. Isso é inegável, um time não é 8 vezes campeão regional à toa. O time não chega na final da BFA à toa, tem que jogar muita bola. Pegaram e venceram bem na semifinal o Cuiabá, que é tradicionalíssimo. Fez um jogo bom, a gente viu, quem assistiu o Cox, né, o defensor deles, fazendo até o touchdown e tirando aquela bola do Álvaro Fadini no finzinho. O Álvaro já certo do touchdown, o Cox conseguiu aquela pegada. Mostrou que é um time incrível, né? O Rodrigo Dantas, que é o quarterback dele, é também da seleção brasileira. Cruzeiro e João Pessoa Espectros tem juntos 18 jogadores da seleção, 9 para cada lado, ou seja, dos 45 convocados, 2/5, né, 40% estavam em campo ontem, que vão estar na semana que vem, nesse sábado, dia 16, no Mineirão. Então já aproveito para convidar todos para assistir o Brasil e a Argentina. Vai ter no Mineirão nesse final de semana, dia 16. E mostrou que foi um duelo, sim, equilibrado dentro da qualidade do Cruzeiro, que fez um primeiro tempo impecável, né? Começando com a jogada do Fadini no lançamento pro touchdown, logo aos 7 minutos do Sagat, perdão, 7 minutos não, logo do Sagat, né, abrindo o placar para 7-0, foi um lançamento incrível, né, chegando na endzone. Cruzeiro abrindo 7-0 com a conversão do extra point. Cruzeiro conseguiu ainda um outro touchdown ainda no primeiro tempo, conseguiu fechar o primeiro tempo em 23-0, que foi extremamente surpreendente, porque quando a gente fala que vai enfrentar a equipe com o melhor ataque da competição, espera-se que a gente tome pontos no primeiro tempo. Não foi o que aconteceu. 23-0, e o que estava sendo bem comentado, né, bem dito sobre o João Pessoa Espectros, era a qualidade deles de virar o intervalo e mudar o resultado de jogos. E foi o que aconteceu no retorno do segundo tempo. A equipe deles reagiu no jogo e conseguiu realizar aí suas pontuações, conseguiu 2 chutes de field goal, diminuindo para 23-6, depois o touchdown levando para 23-13, até que o Mega conseguiu um outro touchdown, sacramentando o placar em 30-13. Um jogo incrível, onde o Dantas, né, o Rodrigo Dantas, que é o quarterback do Spectros, tomou 5 bloqueios, ele foi impedido, passes incompletos, interceptações 5 vezes, o que é um número expressivo. A crítica de páginas de zoeira, para vocês terem uma ideia, o futebol americano tem até a página de zoeira, o FABR da zoeira. Um abraço pro pessoal aí, já brincando, comparando o Dantas ao Elimene, né, chamando ele de pipoqueiro, uma coisa assim, e zoando com o fato do próximo jogo do dia 16, e vai ser exatamente essa disputa, entre aspas, aí dos quarterbacks. Muito provável que seja o nosso Álvaro Fadini assumindo a titularidade da seleção brasileira no sábado.
Foi um jogo incrível, então assim, de novo, repetindo, todos os méritos da João Pessoa trouxe torcida, tiveram um bom número de pessoas assistindo ao duelo no Independência, fizeram um jogo correto, mesmo com a derrota, né, certo, João Pessoa foi lá e manteve a postura esportiva de ir para cima, o Cruzeiro da mesma forma foi para cima, mesmo com o jogo praticamente ganho, né, o Dan Levy já estava lá na beira do campo, já abraçando, um cara que é bem sério, estava certo da vitória nos segundos finais aí de jogo, e mesmo assim as equipes agindo com todo o espírito esportivo e julgando, né, porque uma coisa que se aprende quando se pratica o esporte especializado, como fui jogador de rugby já adulto, julguei, por incrível que pareça, vôlei quando era adolescente, é o respeito ao adversário, se respeita julgando com vontade. Muitas vezes a gente não vê no futebol. As equipes, quando atingem determinado placar, tiram o pé e preferem parar de jogar em vez de fazer uma sonora goleada. Nosso Brasil, seleção brasileira, foi, abre aspas, beneficiada naquele 7-1 que podia ter sido muito mais. No futebol americano não tem isso, as equipes vão para cima até o apito final do juiz, onde se comemora ou se lamenta a vitória ou derrota. E o Cruzeiro foi brilhante, mais uma vez, um jogo mais tranquilo do que foi a semifinal, mostrando exatamente que a equipe tem uma qualidade física e técnica muito acima das demais. As contratações feitas foram muito precisas e pontuais e representam uma cultura muito interessante, onde se contrata o jogador vai estar lá, traz toda a sua experiência, vai passando para os mais novos, tanto os atletas que já estão na equipe principal, que é o Sada Cruzeiro Futebol Americano, quanto também para o pessoal de formação e de base, que é o Get Eagles, né, o BH Eagles, que ainda joga, ainda tem sua equipe, né, como se fosse uma equipe B do Cruzeiro, se preparando e vão aprendendo. A expectativa é que para o ano que vem o Álvaro Fadini não continue, ele fala ainda como jogador do Cruzeiro, não dá nada certo, não tem nada decidido, mas é muito provável que ele vá jogar o futebol americano, levar os bons lances dele lá para Europa. As conversas é que ele está indo jogar lá no velho continente, e com isso o Cruzeiro fica sem o Álvaro Fadini, o melhor jogador de futebol americano do Brasil, o melhor quarterback do Brasil, MVP da final, mas já tem gente sendo preparada, o Maicon da casa, é um rapaz que foi MVP do Campeonato Mineiro do ano passado, da final lá do Minas Bowl, e já está sendo preparado para assumir, que o pessoal continue se desenvolvendo. Quem sabe que o Cruzeiro tem preparado ainda para o ano que vem. Não sei de mais novidades ainda, mas quem sabe eu vou trazendo para a galera aí todas as novidades do Cruzeiro futebol americano para o ano que vem. O que resta para nós agora, mais uma vez, é comemorar, quem gosta, quem não gosta de futebol americano, celebrar aí as 5 estrelas, levantando o título nacional e o mais importante, trazendo para Minas Gerais pela primeira vez o título do Campeonato Brasileiro, né? Esse ano chamado de BFA. A onça tá comendo pão de queijo aqui em Minas. É isso, né, Fraga? Acho que é interessante o quarterback da equipe, um grande destaque, né? Eleito o MVP, né? O melhor jogador da partida, inclusive ontem. Mostra um pouco que a gente está falando da importância social do esporte, né, e transformadora, né, esse furo aí de notícia dele provavelmente indo para a Europa, por exemplo, abrindo espaço aqui para novos jogadores surgirem e o nível técnico ir ampliando, jogadores irem jogar no exterior também, né, o Brasil que tem o Cairo Santos na NFL como representante, né, buscando esse espaço aí, desenvolvimento de atletas também. Isso ia ser muito interessante. E outro ponto que você falou, Fraga, faz parte da nossa 4ª enquete aqui que a gente colocou, que é se, na sua opinião, ouvinte, o Cruzeiro divulga bem as informações especializadas. A maioria está dizendo que mais ou menos, 46%, mas 28% estão dizendo que não e só 24% dizendo que sim. O Sidney, nosso produtor aqui, deixando parabéns para Cachazeiros pela participação dela na partida de ontem, na Independência, né? Aliás, durante todo o ano, de fato, foi uma festa muito bacana da Cachazeiros, abraçaram mesmo o Sada Cruzeiro e fizeram a festa ontem na Independência. E em relação à final do Brasil futebol americano, né, o Brasil Bowl, de fato eu acho que o Cruzeiro divulgou muito mal o Brasil Bowl. Houve promoção para sócio torcedor, né, mas a própria criação de incentivos, de mecanismos, né, eu sei que o projeto, quando o Wesley esteve aqui, ponderou que o jogo fosse no Mineirão, por exemplo, ponderou, e a gente não sabe em que condições da Minas Arena, aliás, da BWA, né, falando de Independência,
permitiu a utilização do estádio para eventos, ou facilitou para um evento durante o intervalo. Faltou atrativos, né? A venda de camisas do Sada Cruzeiro estava no finalzinho, né, do corredor das arquibancadas. Eu vi quando eu saí do estádio, eu vi que ela estava vendendo a camisa do Cruzeiro, ia voltar, não, já saiu, não pode nem entrar para ver mais. Tinha venda de camisas da NFL em posição até mais destacada, e isso eu acho correto, né? É uma marca importante, é uma forma de viabilizar o evento, a comercialização de cerveja durante todo o evento, agora com a lei municipal, né, autorizando isso também. Tudo isso foi bacana lá no estádio, estava muito bacana no evento. Mas a promoção, acho que o Cruzeiro peca sim, né? Peca na divulgação de resultados muitas vezes. O Cruzeiro tem adotado uma tradição aí que eu não gosto, especialmente para a base, que é só divulgar quando ganha, né, o resultado da base. Quando o Cruzeiro perde na base, é extremamente difícil encontrar o resultado. O Cruzeiro não divulga no site oficial mais. O vôlei, o futebol americano, até tem uma divulgação independente. Mas o atletismo, os atletas que participam de uma prova eventualmente e não completam a prova, não aparece lá, olha, fulano disputou e não completou. E é importante para que a torcida possa torcer por esses atletas, identificar esses atletas, também acompanhar as derrotas. O Pedro Bernardi, que atua com a camisa do Cruzeiro, né, isso eu já conversei com gente do site oficial do Cruzeiro, já fiz essa ponderação, mas é o tipo de parceria, mas o Cruzeiro já divulgou ele no site oficial, mas não divulga sempre. Eu tenho que tomar um pouquinho mais de cuidado com o especializado para ampliar essa cultura, para fomentar essa que a gente vê no sucesso do evento Independência. E já vou até falar sobre isso. Amanhã começa mais um Mundial de Vôlei, mais uma vez o Sada Cruzeiro disputando, dessa vez na Polônia, em busca do tetracampeonato mundial, né? Eu não sei, posso estar equivocado, mas eu acho que o Brasil não tem nenhuma agremiação esportiva que seja tetracampeão do mundo em alguma modalidade, né? A gente teve futebol, por exemplo, o São Paulo, tricampeão mundial, né? Mas a gente não tem, né? Tem o Sada Cruzeiro no vôlei, o basquete, né? A Copa Intercontinental, o Flamengo ganhou uma ou duas, né? Mas não me lembro de alguém ganhar 3 também. Então, busca de um feito inédito na Polônia contra as melhores equipes de voleibol do mundo. É um torneio mega qualificado, né? Tem aí mais de 45 atletas que jogaram os últimos Jogos Olímpicos, né? Que foram espetaculares, né? Então, mais uma vez, um grande desafio para o Sada Cruzeiro, com transmissão do Sport TV, a estreia amanhã, 5h30 da tarde, vamos falar sobre isso aqui também. Vai ser muito difícil buscar esse tetracampeonato. O torneio vai ser de altíssimo nível, né? O Cruzeiro não tem mais o William, mas o Uriarte entrou muito bem na equipe, tem dado conta do recado, liderando a Superliga, vai forte em busca de mais um título. E, já adiantando, independente da campanha, né, independente de título ou não, ocupar esse espaço no vôlei mundial é algo notável, né? É um dos maiores feitos da história do esporte brasileiro, não é, Vânia? Perfeito, João, perfeito. Eu que faço muito a transmissão dos jogos do Sada Cruzeiro na Superliga, a gente tem um bom relacionamento com a equipe do Sada Cruzeiro e em um bate-papo com o Vitório. O Vitório uma vez falou assim: o Sada Cruzeiro é o Barcelona no voleibol. Eu vou mais longe. Eu não vou falar que é o Barcelona não, porque o Barcelona ainda não tem tantas conquistas quanto o Real Madrid. Eu comparo o Sada Cruzeiro ao Real Madrid, que é o maior campeão da Champions, é o maior campeão do mundo, é o time que sempre teve os jogadores mais estrelados, haja visto, por exemplo, os Galácticos, né, que foi aquela geração de Zidane, Ronaldo e Figo. O Sada Cruzeiro é o maior time de voleibol do planeta. Então você, cruzeirense, tem alguns atleticanos aqui que são bestas, que só de ser atleticano já é besta, né? Pleonasmo, né? Mas alguns atleticanos bestas falam assim: nem vôlei esse ano. Pessoal, vocês estão enganados. O Sada Cruzeiro, ele vai continuar sendo um dos maiores times do mundo por muitos e muitos anos, diferentemente de vocês que começaram com o vôlei na década de 80 e não conseguiram levar ao longo do tempo. Então, o João, parabenizo você aí pelos comentários, você foi perfeito na análise. O Sada Cruzeiro, até parabenizando também com relação à parceria com o futebol americano, o Sada Cruzeiro que se preocupa muito com isso, e é uma empresa que tem uma consciência social impactante demais, porque ela sabe que ela pode ter projetos
na lei de incentivo ao esporte e ver o resultado do seu marketing diretamente no esporte. Tenho certeza que o SADA tem projetos aprovados na lei municipal, na lei federal, na lei estadual. Por quê? Porque são projetos que fazem o bem para a comunidade local, para o estado, para o país, e esse investimento ele poderia ser muito maior se a maioria dos empresários tivesse esse conhecimento. Eu tenho certeza que o Fraga, por ser advogado, ele deve comentar também, há muitos clubes eles não têm essa ciência, eles não têm essa preocupação de investir no futebol de base, investir no vôlei de base, no basquete de base, até, com todo respeito, até no carrinho de rolimã. Porque se tiver uma competição de carrinho de rolimã com o nome Cruzeiro, eu vou torcer pro Cruzeiro, e o cruzeirense espalhado pelo mundo, ele vai fazer isso. Se tiver tênis, o Cruzeiro vai torcer, o cruzeirense vai torcer. Isso é um diferencial, porque a marca Cruzeiro, ela já é gigante. Eu falo aqui com relação ao basquete, porque na Espanha tem Real Madrid e Barcelona também no basquete. E a competição, ela chega a ter 30, 40 mil pessoas dentro do ginásio para assistir uma partida de basquete, assim como tem na NBA nos Estados Unidos. Então, é um diferencial agregar valor ao clube investindo em outras modalidades esportivas, porque tem público para esse tipo de esporte. Então, se o Cruzeiro tiver um pouco mais de visão nesse sentido, vai continuar investindo no esporte especializado e utilizando das leis de incentivo ao esporte para trazer os empresários. Por exemplo, Pedro do Supermercado BH. O Pedro, você deve estar escutando a rádio aí. Pedro, investe um pouco do seu ICMS através da lei de incentivo ao esporte estadual para poder difundir mais o esporte especializado. Falo isso também na lei federal para utilizar o seu imposto de renda para poder incentivar o esporte. Não precisa ser um marketing direto, não. Pode ser um marketing diferenciado utilizado através da lei de incentivo ao esporte. Precisa ter uma assessoria jurídica, que é uma assessoria contábil, que conheça dos mecanismos, que escrevam projetos sociais voltados para isso. Se precisar numa parceria, eu mando meu currículo, beleza? Vai contigo aí, João. Boa, Wander. E acho que é interessante, né, repercutir isso, porque o Fábio André, acho que é isso, né, que o nick dele é muito claro aqui no Twitter, ele tá até dizendo, né, que eu vou ponderar a sua fala, viu, Fábio? Que é uma vergonha investir em um esporte impopular como é o futebol americano, antes de investir em vôlei, no futebol feminino, no futsal, no basquete, etc., que são muito mais populares por aqui. Eu acho que a mentalidade não pode ser essa, né? Eu acho que é uma vergonha não estar no basquete, é uma vergonha não estar no futsal, é uma vergonha não estar no desporto feminino, né? A gente já falou várias vezes aqui do projeto do SADA, que está no sub-15 ainda, né? Foi campeão mineiro, sub-14, terminou o Campeonato Mineiro sub-15 na terceira colocação nesse final de semana, né, em Araxá, competição. Foi campeão de BH, sub-14, sub-15 no vôlei feminino. Né, caminhando ainda de forma devagar. No ano passado jogou a taça de bronze, né, que é a Série C da Superliga, e não foi bem, né, foi derrotado, né, pelo Barueri, já que chegou inclusive, né, a primeira divisão da Superliga, e pelo Bradesco, mas, né, que era um projeto de incentivo, o maior incentivo, mas tem que seguir nessa trilha, né? E é muito triste que as meninas do projeto do NIVE, do Argos, do SADA, do vôlei feminino, não atuem com a camisa do Cruzeiro, né? Ah, mas a gente não é profissional ainda, não importa, né? É muito triste que, sei lá, durante as negociações com o BH Eagles, né? Não, só vamos firmar uma parceria quando você chegar na primeira divisão. É para fomentar esse projeto desde o início também, né? O Gilvan entregou o mandato dele com uma dívida grande, né, em termos de proposta, que era a construção de um ginásio para os especializados, o ginásio do Barro Preto, né? Eu nem acho que o ideal seja um ginásio no Barro Preto, não. Eu acho que o ideal é um ginásio no Mineirinho mesmo, conversar com a Minas Arena, que a gente possa chegar no domingo, vai ter jogo do Cruzeiro 4 da tarde no futebol, o basquete vai jogar 10 da manhã, ver se pega o estacionamento ali do Independente, do Mineirão, qualquer coisa, faz um campo anexo, né? Não, e o futebol americano joga mais cedo, como é na Europa,
né? Os clubes que transformam os seus estádios de futebol num complexo esportivo, né? Para que a torcida possa chegar no estádio mais cedo, e aí almoçar no estádio, e aí tomar cerveja no estádio. Isso gera dinheiro, né? A gente não está defendendo o especializado só por missão social, não. A gente está defendendo enquanto projeto de capitalização do clube, né? Uma forma do clube se viabilizar, do clube ter mais exposição de mídia. Isso é rentável, isso funciona, né? É por isso que o SESI atua no esporte, é por isso que o SESC atua no esporte, é por isso que existe Minas, é por isso que existe Pinheiros, né? Porque é viável que exista, né? Então destacar isso é muito importante para o torcedor entender que uma modalidade não concorre com a outra, elas se juntam, se complementam, e aí nesse sentido que eu acho importante a gente fazer uma fala, né? Não é uma rivalidade entre modalidades, não é investir em uma ou em outra, é buscar construir uma potência esportiva, e o Cruzeiro faz isso corretamente. Pode fazer melhor, pode fazer mais. Claro que a gente vai cobrar a perfeição e indicar caminhos que a gente enxergue, mas, né, o caminho dos impostos, o caminho da difusão do esporte, eu concordo com você, Fábio. Uma vergonha ainda a gente não ter o vôlei feminino, o futebol feminino, né? Inclusive por determinação legal, o futebol feminino está atrasado, né? 2019, para a Libertadores tem que ter futebol feminino. Cadê? A gente escuta papo nos bastidores de várias dessas modalidades. Vira e mexe. Talvez vai aparecer o basquete, talvez vai aparecer o futebol feminino, o futsal. Tem conversas, né? Mas o Cruzeiro entrar firme nisso aí é sempre importante. E mais que isso, a gente está ficando mal acostumado, né? Já ganhamos o futebol americano, o vôlei é muito vencedor. A gente pode ter um futsal para terminar eliminado da primeira fase da Liga Futsal, né? Acontece, né? Isso não é sinal de que o projeto fracassou, não. No ano seguinte melhora esse projeto, equipa ele, tenta manter ele em alto nível. Mas a participação também é importante. Eu acho que essa mentalidade, né, de Cruzeiro potência esportiva, que aparece em época de campanha nas eleições do Cruzeiro, foi compromisso das duas chapas, por exemplo, ela tem que ser realidade também durante os mandatos presidenciais e na afirmação do clube, não é, Fraga? Olha, João, com certeza. Eu sempre busquei, sempre gosto muito de ver a marca do Cruzeiro sendo explorada em outros esportes. Coincidentemente, o futebol americano, que é particularmente algo que eu gosto muito, por ter sido jogador de rugby, né, que é um esporte pai do FA, mas também acompanha outras modalidades esportivas. O esporte, por exemplo, já teve conversas no Cruzeiro e acabou não indo para frente, justamente porque o Cruzeiro espera demais a chegada de um projeto bem estruturado. Até respondi o nosso ouvinte no Twitter, que foi a recepção de um projeto bem estruturado que levou o Cruzeiro a topar. Mas chega numa situação onde o Cruzeiro podia ter uma abertura maior para topar, entrar com a marca em projetos onde não tem um parceiro comercial de cara, onde existe um investimento. Porque a marca Cruzeiro vai atrair esse investimento com toda certeza, né? O futsal é um exemplo disso, o voleibol de base, o voleibol feminino é um exemplo disso. Nós temos uma gama enorme. Eu brinquei essa semana que se o Cruzeiro fizer um time de curling, o Cruzeiro vai ser campeão, porque a marca atrai, traz interesse de patrocínio. A gente viu o próprio Sada Cruzeiro Futebol Americano, voltando, né, ao assunto do futebol americano, pegando esse gancho. O Cruzeiro começou com a parceria com o Sada como patrocinador principal, mantendo o BH como patrocinador secundário, tendo outros parceiros paralelos como o Hotel Quality. O pessoal está inclusive lá no Hotel Quality na Pampulha fazendo a festa, por isso que nós não trouxemos nenhum integrante da comissão técnica, diretoria ou atletas do futebol americano para participar conosco, porque eles estão em festa e merecidamente. Mas consequentemente ao longo do campeonato o Cruzeiro foi fechando mais parcerias, sendo a mais importante delas a C1000, né, que já é uma parceira do soccer, já é parceira do futebol do Cruzeiro, está lá nos ombros, né, dos omoplatas agora, já está lá nos ombros da camisa do Cruzeiro, até em posição discutível, quase tomando o lugar das estrelas, mas se tornou uma grande parceira do futebol americano, fazendo engajamento, fez uma promoção interessante contra a Independência, colocou a marca em destaque na camisa do futebol americano do Cruzeiro nessa reta final de campeonato, fazendo assim excelentes participações, excelentes investimentos no esporte, o que mostra que traz sucesso. Unir o Cruzeiro a um esporte atrai investimento, atrai patrocinador, gera mais independência e gera resultados para a equipe. O João falou bem, qual que é o problema de termos uma equipe de futsal que pode ser eliminada, né, na primeira fase da Liga Nacional de Futsal? Nenhum problema, com um projeto a longo prazo ela vai dar resultado.
O rugby é um exemplo disso. O Sidney, nosso produtor, tá aí comentando que o rugby é muito melhor que o futebol americano. Eu vou evitar entrar em polêmica, só dizer que eu sou jogador de rugby. Então, gosto demais do rugby. Tenho minha preferência ao rugby. Não vou dar detalhes e dimensões dessa preferência, por questões diplomáticas. Mas gosto demais do rugby. É uma proposta interessante. Em 2012, tive uma conversa com o atual presidente Gilvan no lançamento dos uniformes do Cruzeiro, ainda na primeira uniforme do Olímpicos. Conversei com ele, com o Marconi Barbosa. O Gilvan tinha inclusive a ideia de acabar com o vôlei, porque até o início de 2012, quando os uniformes do soccer foram lançados, o Cruzeiro não tinha tido título no voleibol, e só naquela temporada que foi conseguir o primeiro campeonato. Mas o Gilvan estava cogitando encerrar a parceria do Cruzeiro com o vôlei. Graças a Deus, o vôlei venceu a Superliga naquele ano e se manteve a ponto de se tornar o melhor voleibol do mundo. O Vander falou isso de forma perfeita. É a equipe talvez mais vitoriosa, a equipe brasileira mais vitoriosa da história. E nós não tivemos, ou pelo menos eu não lembro de cabeça, alguma equipe que teve tanto sucesso. Lembrando que algumas equipes, como o São Paulo, carrega estrelas aí no seu escudo, né, em relação a vitórias olímpicas de atletas seus, mas se não me engano são duas medalhas olímpicas. O Grêmio carrega uma estrela dourada na sua bandeira, também referência a atleta, se não me engano, de outra modalidade. Então eles valorizam isso, mas ninguém conseguiu tanto sucesso quanto o voleibol do Cruzeiro, quanto o Sada Cruzeiro Vôlei, alcançando um tricampeonato mundial. Cara, isso é trio tetra, já até perdi a conta, acho que é tetra campeão mundial, né? Buscando aí mais um título. Pessoal, aí se eu estiver errado, tri mesmo, isso. Conseguindo aí um sucesso enorme no cenário mundial, uma equipe extremamente respeitada e temida, onde, sem brincadeira, eu gosto muito de vôlei também. Como eu disse, eu joguei vôlei. Eu tenho pra mim que se a gente colocar o Sada Cruzeiro Vôlei contra a seleção brasileira, se a gente não ganhar, pelo menos é um equilíbrio considerável. O resultado de um bom investimento, né? Um bom resultado que vai atraindo cada vez mais parceiros. O Cruzeiro conseguiu o apoio da CIMED depois de ser Cruzeiro. CIMED, que era uma das investidoras de vôlei, tinha até a própria equipe, passou a investir no Sada Cruzeiro Vôlei. Resultado aí claro e evidente. Então vira também uma conversa, esse nosso programa de rádio sobre especial e especializados, é também um clamor ao Cruzeiro, a nova diretoria que está chegando aí, para que invista de fato no esporte especializado. Abram as portas para o basquete, que vai dar sucesso. Abram as portas para o futsal, a gente precisa dessa equipe. Chamem as mulheres, precisamos ter as meninas vestindo o uniforme do Cruzeiro e jogando no futebol, no soccer, futebol americano, no rugby, no vôlei, onde mais se puder colocar a marca Cruzeiro, com certeza é sinônimo de sucesso e sinônimo de títulos. E o vôlei, né, já está aí rumo a esse 4º título. O Sidney me lembrando aí que minha cabeça está cansada. 4 títulos, o Cruzeiro vencer, empatar com o Trentino e se tornando o maior campeão da história do voleibol mundial, o que é um feito incrível, né? Quanto tempo tem o vôlei, um esporte de tanto sucesso, e o Cruzeiro sendo a melhor equipe do mundo. Onde tem Cruzeiro tem título, cara. É isso mesmo, né? E acho que, olhando a importância especializada, ontem no Independência, parece fanfic, uma história inventada, mas não é não, né? Tinha um pai com o filho dele, o filho dele devia ter uns 4 anos, 5 anos, não sei o quê, e ele tava brincando com o filho dele, assim, e acabou falando com a gente, assim, que ele era atleticano, mas que gostava de futebol americano, tava lá e levou o filho dele pra assistir, não sei o quê, e tava falando com o filho dele assim: nossa, você não pode gritar o galo, por isso que eu te ensinei a gritar em casa não, porque vai dar problema pra gente aqui. E ficou lá o amigo da gente resenhando com a gente, etc. O menininho tava lá no final do jogo gritando 0, né? Então, assim, vai ser dor de cabeça pro pai manter ele do outro lado da lagoa, né? Eu acho que é interessante enfatizar que o especializado é o que faz aquela pessoa que jogou aquele esporte por muito tempo se interessar por sua marca também, amplia a torcida, né? Eu moro no Rio de Janeiro e conheço gente no Rio de Janeiro, e não é uma pessoa, 2 pessoas. Conheço um grupo de pessoas que dizem: olha, passei a gostar mais do Cruzeiro e comprei uma camisa do Cruzeiro quando eu fui no Minas Tênis Clube ver o Cruzeiro jogar contra o time do Rio, né, no vôlei, né? Porque acho que é legal um clube de futebol ter esse tipo de iniciativa, né? Então isso tudo tem impactos. A gente vai somando, parece que é pouquinho, mas formiguinha é formiguinha.
né, para ampliar também a força, né, do futebol do Cruzeiro, né? O Daniel Damasio está dizendo aqui que a gente está correto, né, na nossa explanação, que precisamos estar em várias modalidades, somos vitoriosos, somos gigantes, e que vem o futsal, o basquete, o rugby, o futebol feminino, né, que tudo isso funciona assim, que o Cruzeiro dá conta disso, né? Eu acho, e tem convicção que é isso mesmo, né? O Sada Cruzeiro é um projeto muito vitorioso no especializado. O Cruzeiro vai fazendo e debatendo iniciativas dos outros esportes. Como eu disse, a gente acompanha e sabe que essas conversas acontecem, mas torce para que tudo isso possa andar muito rápido, que o Cruzeiro possa ter mais destaque ainda nessas modalidades e que venham outras. O Cruzeiro, aliás, que nesse final de semana teve também conquistas no atletismo. A Graciete Moreira Carneiro Santana venceu 2 provas em Fortaleza. Ela venceu a prova na Feira de Santana, desculpa. A corrida menu do corpo Magic de Feira de Santana, a prova de 6 km no sábado. E no domingo ela venceu a segunda corrida de verão na mesma cidade, 10 km. Correu 20 km com a camisa celeste nesse final de semana, a Graciete. O Marcos Antônio Pereira venceu a etapa no Circuito SESI de Fortaleza, 10 km. Na prova feminina, a Miriam Franco da Silva ficou em segundo lugar no percurso de 10 km. E na masculina, percurso de 5 km, o Gleison da Silva Santos foi vice-campeão e o Gilmar de Oliveira o terceiro colocado. Valdir Sérgio Oliveira venceu a 4ª corrida rústica em homenagem à Nossa Senhora Mãe de Jesus, prova de 9 km. E o Valério de Souza Fabiano foi o terceiro colocado. E o Ivan Mário Oliveira venceu ainda a 10ª corrida da Lapa de Vazante, em Minas Gerais, 9 km. O Cruzeiro organizou a International Cup, né, Sub-15 na Toca da Raposa 1 ao longo da última semana. Acabou eliminado nas quartas de final pelo Internacional por 3-1, a competição vencida, né, pelo Flamengo e organizada pelo Cruzeiro. E, lembrando mais uma vez, aliás, Sub-20 ainda, empatou com o Huracan nessa segunda-feira por 1-1 e se despediu da Copa Internacional Ipiranga Sub-20 na primeira fase, né? Foi uma campanha fraca, o Cruzeiro fez 4 pontos apenas, mas destacando que o Cruzeiro jogou com o time Sub-19, que o time Sub-20 está de férias depois da Supercopa Sub-20 na preparação para a Libertadores Sub-20. E teve, claro, título no futebol americano, Santa Cruzeiro 30, João Pessoa Espectros 13, e a preparação para o Mundial de Vôlei começa nessa terça-feira. Sada Cruzeiro e Luvi Civitanova, clube italiano, né, na quarta-feira tem Sada Cruzeiro e Sarmai Ekbank do Irã, e na quinta-feira Sada Cruzeiro e Zaksa, é até difícil falar isso aqui, Zaksa Kedzierzyn Kozli da Polônia, buscando uma vaga na semifinal do Campeonato Mundial. Muito Cruzeiro pela frente, o Guerreiro dos Gramados vai estar sempre junto, não é, Wander? Eu já abro espaço para sua despedida então, meu caro, também. Agradeço por engrandecer o nosso debate mais uma vez. Sei do carinho que você tem pelo especializado Cruzeiro, as ações que você tenta fazer aí também para viabilizar mais Cruzeiro por aí. Muitas coisas que a gente fala aqui, a gente também repercute lá junto ao clube, tentando auxiliar nesse processo. É uma das missões do Guerreiro dos Gramados. E eu te agradeço por essa parceria, por estar sempre junto com a gente nessa, meu caro. Tá aberto espaço para sua despedida e boa noite. Ô João, só tenho a agradecer o Portal Guerreiro dos Gramados e parabenizar essa equipe que trabalha incisivamente para poder levar informações do Cruzeiro para todos os torcedores. Informações como a gente enxerga, nós somos um portal independente, nós não temos a ajuda de ninguém ajuda o Portal Guerreiro dos Gramados a não ser parceiros que às vezes um entra, contribui com alguma coisa, dá uma força, e a gente faz dá um agrado, ajuda com o que pode. Você falou aí com relação ao especializado, João. Nós transmitimos os jogos do Contagem Taurus pela Liga Ouro, que é a liga de acesso ao NBB. E o Contagem Taurus jogou com o Botafogo. O que tinha de botafoguense? Falou, cara, é impressionante, porque os jogos do Contagem Taurus tinha muita gente com a camisa do Cruzeiro. O pessoal do Botafogo, impressionante, cara, como é que o Cruzeiro é forte, como que a marca do Cruzeiro ela agrega valor, como ela traz um retorno imediato de mídia. E a gente tem que passar a explorar essa marca sim, com sabedoria, e explorar com o esporte, trazendo benefício para o torcedor. Porque tem muita gente que não, como você falou, tem muita gente que não torce para o futebol, mas torce para outra modalidade. Então carregar essas estrelas no peito, ela tem um preço muito grande. Eu queria agradecer aqui a todos os ouvintes que participaram conosco dessa
desse programa de hoje, me colocar mais uma vez à disposição para sempre que precisar. Pode me chamar, João, estou aqui, estou à sua disposição. Estou à disposição do Portal Guerreiro dos Gramados para poder falar desse nosso clube apaixonante. Obrigado. E somos Cruzeiro. Vamos entrar o ano de 2018 com o pé direito, brigando por mais conquistas no futebol americano, no vôlei, na corrida, no basquete, na natação, na peteca. Vamos brigar pelo Cruzeiro. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Wander, e quando a gente fala que a gente faz iniciativas, a gente faz estudos sobre viabilidade de esporte, por exemplo, né? Se as pessoas soubessem o quão barato é para um clube que arrecada milhões, né, produzir uma equipe de basquete para chegar ao NBB, as pessoas estariam na porta do Cruzeiro cobrando basquete para ontem. Já com vôlei, já com futebol americano, já com atletismo. A gente quer mais, né? Quer o Marcelo Melo e o Bruno Soares, a gente tem o melhor duplista do mundo, né? Podendo atuar com as 5 estrelas. Só o Wimbledon não pode usar patrocínio, né? E a gente perde a unidade. A gente perdeu a oportunidade, né, de estar junto do Borrachinha, que é um lutador promissor do UFC, que fechou com o Atlético Mineiro, e que, vamos dar da queimada para ele, que é cruzeirense, né? Então tudo isso a gente tem que estar atento, tem que estar preocupado, né, atuando para também aproveitar as oportunidades. Vamos ao resultado das enquetes, então. A primeira enquete, que nota você dá a votação do Santa Cruzeiro na final contra o João Pessoa? 79% dando nota 10 aí, a galera gostou bastante do massacre, não foi tanto assim, mas da vitória contundente do Santa Cruzeiro sobre o João Pessoa Espectros. O Santa Cruzeiro Vôlei é favorito ao Mundial de Clubes que acontece nesta semana? Sim, um dos favoritos, 50% dizendo. Não está mais alto o índice, porque para 42% é favoritaço. O Cruzeiro deveria ter um time de basquete, 72% dizendo que sim, e só 17% dizendo que não. Grande maioria apoiando o Cruzeiro nessa iniciativa. E na sua opinião, o Cruzeiro divulga bem as informações especializadas? Mais ou menos, tem que melhorar o Cruzeiro, 49%. Fraga, passo agora a bola para você, participando aqui com a gente. Parabenizo pela cobertura que você fez também no Portal do Torcedor, né, sobre o Brasil Futebol Americano. Você está, além da cobertura do Santa Cruzeiro, destacando o Juiz de Fora Imperadores, o projeto da América Locomotiva, né? Tá junto do projeto para um futebol americano forte em Minas Gerais, né? É importante que a gente fale isso. Ano que vem vai ter Juiz de Fora Imperadores no Brasil Futebol Americano, 3 clubes de Minas Gerais na primeira divisão do futebol americano, e é muito importante nesse trabalho que você faz, e a gente fica muito satisfeito de ter você aqui, também membro da equipe do Guerreiros Gramados, dividindo essa sabedoria toda com a gente, engrandecendo o nosso debate de hoje, meu caro. Tá aberto o espaço para despedida e boa noite. João, eu que agradeço, cara. Foi um prazer estar com vocês esse ano. Eu não sei como é que vai ser ano que vem, pela própria situação profissional minha. Eu vou ser pai, tá vindo um novo cruzeirense, se Deus quiser aí. Minha esposa torce pra equipe errada, então tá na torcida pra vir um bonito cruzeirense aí, uma bonita cruzeirense. Então minha vida vai estar uma mudança muito maluca em 2018. Eu espero que, quem sabe, dê tudo certo, eu consiga voltar com vocês, mas por hora essa é a minha participação caçula e derradeira. Mas de qualquer forma, foi uma honra, é um prazer falar do Cruzeiro sempre, desde 2009, se não me engano, eu falo sobre o Cruzeiro. A maior parte do tempo falava sobre o soccer, sobre o futebol, que eu continuo acompanhando, continuo fã, continuo assistindo, não vou negar minhas origens jamais, mas agora com esportes que eu gosto e admiro, especialmente futebol americano. E só um destaque que a gente deixou de falar, investir também no esporte paralímpico, né? Em Minas Gerais nós temos a melhor equipe de rugby de cadeirantes do Brasil, que é o Minas Quad, o Javalis, que é uma baita equipe e merece investimento, né? O futebol americano está aí crescendo bastante no Brasil, Minas Gerais não está atrás. O Juiz de Fora Imperadores, que tem um projeto fenomenal lá na Zona da Mata, chegando na BFA, chegando na primeira divisão nacional, foi a campeã do Sudeste da Liga Nacional, equivalente à segunda divisão. Uma coisa incrível que eles fazem na cidade, a adesão da galera da cidade é muito boa. Minha parceria com a Federação Mineira, né, ajudando o esporte a crescer aqui em Minas Gerais, a Federação Mineira de Futebol Americano é exemplar no Brasil, uma estrutura bem feita, uma discussão bem feita a respeito de cada regulamento, de cada detalhe. A gente tem participado para fazer um Campeonato Mineiro agora pleno em 2018, que infelizmente não teve em 2017. Vamos ter um Campeonato Mineiro em 2018. O Abraão Coelho, que é o nosso presidente da federação, é um cara extremamente sério, correto, diferente do que muitas vezes se vê em federações
desportivas aí, dando resultado, e agora o América tendo um projeto até exemplar, né, que o Cruzeiro pode bem copiar sim, que é inclusive investimento na base do esporte. O América vai fornecer espaço das suas escolinhas. O América tem uma infinitude de escolinhas espalhadas pelo Brasil inteiro, por incrível que pareça. A gente vê aqui em BH a torcida do América sendo a menor dos três grandes, né, por assim dizer, mas o América tem capilarizações em todo o país com escolinhas, e vai levar esse espaço até o futebol americano, formando uma cultura de base no FA. Quem sabe o Cruzeiro copia isso também e leva o FA para a criançada conhecer e fomentar a marca Cruzeiro, o nome Cruzeiro, novos torcedores e o próprio esporte. Quanto à nova diretoria, eu fiquei de falar um pouco sobre isso também, brevemente. A Sandra é uma diretora aí do Cruzeiro, Sandra Ribeiro, salvo engano, Sandra de Moraes Ribeiro, isso, agora eu lembrei, é a diretora do Cruzeiro, a conselheira do Cruzeiro, que levou, né, que intermediou esse projeto do futebol americano até chegar ao presidente Gilvante Pinho Tavares e as demais pessoas interessadas que levaram ao resultado da formalização da parceria do SADA, futebol americano, do Eagles e o Cruzeiro, que agora é o título. A Sandra esteve apoiando a diretoria, a chapa vencedora das eleições, me garantiu que essa chapa também está interessada na continuidade dos projetos, e é essa expectativa. A chapa perdedora, eu tive pessoalmente no escritório do Dr. Sérgio Santos Rodrigues, que é um colega de profissão, uma pessoa, posso falar da pessoa dele, foi uma pessoa muito querida, muito solícita, um cara realmente diferenciado, diferente até daquilo que eu imaginava, e também tinha me prometido, me garantido que o Cruzeiro continuaria de olhos abertos. E agora, nessa situação política do Cruzeiro, por mais conturbada que seja, parece que as duas vertentes, por assim dizer, têm interesse na continuidade e no crescimento dos esportes especializados, e é ótimo porque nós temos aí o Guerreiro dos Gramados falando disso, que esse espaço continue sempre aberto para falar, além da bola redondinha, da bola na rede, do fundo do gol, também a bola lançada na cesta, também a bola cortada no fundo de quadra, principalmente a bola oval, né, o touchdown, para poder gritar sempre, não só aí comemorando as 5 estrelas, mas também todo o futebol americano mineiro. Então, meu caro, esse final de ano foi só assim, touchdown do Cruzeiro, touchdown do GDG, galera, um grande abraço, muito obrigado. Valeu, meu caro, e é importante enfatizar isso, Fraga, porque na eleição, né, a gente não teve um grande debate na eleição, né, a postura do Wagner Rodrigues, desde o primeiro momento, foi se ausentar do debate. O Sérgio Santos Rodrigues, na reta final, também optou por recusar alguns convites, né? Mas nas propostas apresentadas pelas duas chapas, a manutenção e o reforço especializado era um compromisso. Então, em meio à crise política, não há razões, porque não há divergência, para que o especializado do Cruzeiro não siga crescendo, se desenvolvendo. Eu lembro que o debate vai ao ar nas segundas-feiras, às 21 horas, o programa é feito ao vivo também e é gravado. Então, se você perdeu uma parte, quiser indicar para alguém, é só acessar amanhã a radio.guerreirosgramados.com.br. Vai estar disponível a gravação do programa de hoje, como já estão disponíveis aí todos os programas feitos desde o início de 2016. É claro, a gente está no ar desde o segundo semestre de 2012. Já são aí 5 anos dessa empreitada de web rádio, né, do Guerreiros em Debate, da Rádio GDG. E a gente sai de férias agora, voltando em janeiro, reformulado. A gente vai debater, né, questões importantes. A gente vai abrir vagas para nossa equipe, inclusive agora, né, nesse período de final de ano também, para poder renovar o Guerreiro dos Gramados e seguir firme e forte, né? 2018 será a 10ª temporada do Guerreiro dos Gramados, né? A gente vai então nesse caminho, né? Vai completar 9 anos agora no final no início do ano, dia 2 de janeiro, mas pelo 10º ano cobrindo aí, né, o Cruzeiro. A gente tem, portanto, esse compromisso e vai seguir junto de você, claro, e nesse sentido eu te convido para seguir acompanhando todo o conteúdo do Guerreiro dos Gramados, nossa torcida, nossa força. Nessa terça-feira tem live com o Fábio Veloso no Facebook, né, um outro quadro que a gente criou também, parte desse processo de modernização do Guerreiros em Debate, do Guerreiro dos Gramados também, interação com vídeo, tudo isso e muito mais, segue a toda nesse mês de dezembro, e qualquer novidade no Cruzeiro, claro, você encontra também no Guerreiro dos Gramados. Eu deixo meu boa noite, agradeço ao Fraga, ao Vander, ao Paulo, ao Sidney mais uma vez. Agradeço você, amigo ouvinte, por estar com a gente ao longo dessa temporada. 2018 tem Libertadores,
Tem Sada Cruzeiro faturando tudo em tudo que jogar e muito mais nesse Cruzeiro cada vez mais vitorioso, que cada vez nos orgulha mais. Uma boa noite e até a próxima, pessoal. Guerreiros em Debate.